Boa tarde, pessoal. Continuando aí o assunto de análise combinatória, hoje falaremos de combinações. CNP, a gente lê assim, ó, combinação de N elementos tomados PAP. Agora, onde que a gente vai usar isso, né? Vocês se lembram dos arranjos de 2 aulas atrás? O que nós falávamos nos arranjos? Para que serviam os arranjos? Quando você tem um grupo de elementos, você vai calcular quantos subconjuntos de P elementos com P menor do que N, quer dizer, um número de elementos menor do que o total, você vai calcular o número de subconjuntos que você consegue construir. Por exemplo, eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números com 2 dígitos distintos eu posso fazer entre os números 1, 2, 3, 4, 5? Arranjo. Outro exemplo de arranjo. Uma sala tem 30 alunos. De quantas formas eu posso escolher um líder e um vice-líder? Vou escolher 2 entre 20 alunos. Arranjo. Ou, no mesmo problema da sala. Uma sala tem 30 alunos. De quantas formas eu posso escolher um líder, um vice-líder e um tesoureiro? Olha, eu estou fazendo subconjuntos daqueles 30 alunos, eu estou fazendo subconjuntos de 3 elementos. Entre 30 elementos e os 30 alunos, eu estou fazendo subconjunto de 3 elementos. Quantos subconjuntos eu posso fazer? Quantos subconjuntos diferentes eu posso fazer? Isso é um problema que envolve arranjo. Observe que quando a gente fala de arranjo, a ordem dos elementos interessa, importa. A ordem dos elementos muda o resultado. Por exemplo, a ordem dos algarismos num número muda o número, muda o valor do número. 12 e 21 são números diferentes. Olha, a ordem dos algarismos importa, né? No problema do líder, do vice-líder na sala, se eu escolher, por exemplo, o João e a Maria para ser o líder e o vice-líder, se eu trocar os dois de lugar, muda o resultado. Ó, num resultado eu tenho João líder, Maria vice-líder. Mas eu posso ter Maria líder e João vice-líder. Tá vendo que é diferente as duas coisas? Numa delas, o João manda mais. Na outra, é a Maria que manda mais. Por exemplo, um pódio com primeiro, segundo, terceiro colocado numa corrida de Fórmula 1. Ganhou a corrida de Fórmula 1 o piloto A, o piloto B, o piloto C. É um dos subconjuntos lá entre, vamos supor, 10 pilotos. Eu tinha 10 pilotos, de quantas formas eu posso montar um pódio com 3 pilotos? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Dos 10 pilotos, eu vou escolher 3. É um arranjo. Por que é um arranjo? Porque eu posso escolher o piloto A, piloto B e piloto C para ser o primeiro, segundo e o terceiro colocado. A é o primeiro colocado, B é o segundo, C é o terceiro. Mas eu poderia ter C como primeiro colocado, B como segundo colocado e A como terceiro colocado. Na primeira situação, o A era o mais feliz. Na segunda situação, o mais feliz é o C, né? Na primeira era o A que era o campeão, na segunda é o C que é o campeão. Mas de toda forma, os 3 estão no pódio. O que mudou de um resultado para o outro? A ordem dos elementos que formam o subconjunto. Quando a ordem dos elementos que formam o subconjunto importa, arranjo, nós já aprendemos. Agora, se a ordem dos elementos do subconjunto não importa, A, B e C, C, B e A, é tudo a mesma coisa, aí nós temos que excluir algumas desses grupos aí, porque eles vão ficar repetindo a mesma coisa. Por exemplo, lá na sala de aula, uma sala de aula que tem 20 alunos, de quantas formas eu posso escolher 2 representantes? Olha, se eu falasse escolher um líder e um vice-líder, ou escolher um primeiro e um segundo colocado numa disputa, era arranjo, a ordem importava. Agora, quando as 2 pessoas escolhidas vão fazer a mesma coisa, a ordem na qual eu escolho não importa. Porque eu vou escolher a Maria para representante e o João para representante. Não importa se eu escolho Maria para representante e João para representante, ou se eu escolho João para representante, Maria para representante. Veja que no final das contas, eu troco os 2 de lugar, mas eu ainda tenho os 2 como representantes. Trocar os 2 de lugar, quem foi escolhido primeiro aí, não importa. Não importa quem eu escolho primeiro, se é a Maria ou se é o João que eu escolho primeiro, não importa. Então, não é arranjo. Se fosse para líder e para vice-líder,
Aí mudava, né? O primeiro escolhido faz uma coisa, o segundo escolhido faz outra. A ordem importa, arranjo. Agora, se os dois vão fazer a mesma coisa, a ordem na qual eu escolho os dois não importa, aí não é arranjo, aí é combinação. Então, para isso que serve a combinação. Para calcular número de agrupamentos possíveis com determinado número de elementos, onde a ordem dos elementos escolhidos, os elementos do subconjunto, não altera o resultado. Podemos escrever desta forma, C, N e P, N embaixo, P em cima. Podemos escrever desta forma, entre parênteses, o N em cima e o P embaixo. Ou podemos escrever desta forma, C, N, P. Qualquer jeito desse que tiver escrito é combinação de N elementos tomados PAP. Como que resolve a combinação de N elementos tomados PAP? Parece com arranjo. Você vai fazer N fatorial dividido por N menos P fatorial. Mas, se você tiver só até aquele, eu arranjo, né? Então, na combinação, o que você faz? Você acrescenta no denominador 1 vezes P fatorial, bem aqui. Mais uma vez, o segredo está em descobrir quem é o N e quem é o P. Depois é só jogar na fórmula. Então, agora, a partir de agora, cuidado, hein? A ordem importa? Arranjo. A ordem não importa? Combinação. Escolher o N e o P é da mesma forma. Vamos lá para um exemplo. Em uma sala de aula com 20 alunos, nós já sabemos o N aí, né? Nós sabemos que tem 20 pessoas lá, entre as quais eu vou escolher algumas pessoas para formar um subconjunto. No conjunto maior, no universo, eu tenho 20 pessoas, então N é 20. De quantas formas podemos escolher 2 representantes? Aí, desses 20, nós vamos formar subconjuntos de 2 elementos. Então, o P é 2. Quer dizer, entre 20 pessoas, eu vou agrupar de 2 em 2. Quantos agrupamentos eu posso ter? Se a ordem dos elementos escolhidos não importa, ambos farão a mesma função, ambos serão representantes, é um problema que envolve combinação. Então, é a combinação de 20 elementos tomados 2 a 2. Vamos acompanhar lá na fórmula? Olha o N lá, o N vai em cima, no numerador. O N aqui, no caso, é 20. Né? O N é o primeiro, o P é o segundo. Então, o 20 vai no numerador, 20 fatorial. E quem vai no denominador? N menos P. Quer dizer, o primeiro menos o segundo. Olha, o primeiro é 20, o segundo é 2. Então, 20 menos 2 fatorial vezes P fatorial. P é o segundo, P é o 2. 20 fatorial dividido por 20 menos 2, que é 18 fatorial, vezes 2 fatorial. Agora, eu vou resolver o 20 até um certo ponto e vou parar para eliminar com o denominador. Eu paro onde? Eu paro no maior dos 2 denominadores. O outro denominador, que eu não vou estar eliminando, eu resolvo. Qual é o maior? 18, né? Então, vou resolver o 20 vezes 19 vezes 18. Vou resolver até chegar no 18, paro no 18 para eliminar com o 18 lá do denominador. E o 2 fatorial que eu não estou eliminando, eu resolvo. 2 vezes 1. 18 fatorial dividido por 18 fatorial, eles se eliminam, né, na divisão de 2 números iguais. Um número dividido por ele mesmo, o resultado é 1, que é neutro na multiplicação e na divisão, então só desaparece o 18 fatorial dividido por 18 fatorial. Ficou quanto? 20 vezes 19 dividido por 2. Aí agora você tem 2 opções. Fazer 20 vezes 19, pegar o resultado enorme que vai dar e dividir por 2. Ou dividir primeiro. Eu prefiro dividir primeiro. Vou fazer assim, 20 dividido por 2, que dá 10. Então, a resposta é 10 vezes 19, que é 190. Então, nós temos 190 formas de escolher 2 representantes numa sala com 20 alunos. Se a ordem importasse, se eu trocar o João com a Maria de lugar, mudasse alguma coisa, aí a gente não teria esse 2 aqui, Aí não seria 190, né? Aí seria 380 maneiras. 380 formas de escolher um líder e um vice-líder, por exemplo. Mas como a ordem não importa, nós estamos falando de combinação. Combinação de 20 tomado 2 a 2, 190. Em uma sala de aula com 20 alunos, nós podemos escolher 2 representantes de 190 formas.